Bem-vindos ao Tarot Transparente, signo de Áries ou Carneiro. Eu sou o Vítor. Esta é uma leitura para Áries em qualquer posicionamento do mapa, seja o vosso Sol, Lua, Vênus, Ascendente, Marte, Mercúrio ou outros pontos que vocês considerem ser importantes. Adaptem a mensagem à vossa realidade. Partes da leitura podem estar espelhadas ou invertidas. Deixem o vosso like e o vosso comentário. Pode ser um coraçãozinho. Podem dizer de que localidade é que assistem o canal. Recomendo assistirem a leitura até o fim. Muitas vezes, a meio ou no final, existe alguma revelação ou reviravolta. Uma leitura sem tema. O tema que cair na mesa vai ser o tema abordado. Peço à espiritualidade, guiança e permissão para aceder às energias. Dois de paus com Cavaleiro de paus. Sete de copas. É por isso que demorou tanto tempo. A estrela invertida. Temperança. Temos aqui vocês que estão aqui em um processo de temperança e vocês não conseguem perceber de todo o porquê de certo tipo de situações acontecer e, consequentemente, também não sabem lidar com isso. Temos aqui um bloqueio e, ao mesmo tempo, uma impulsividade dos de paus com o Cavaleiro de paus. Muita confusão, uma impulsividade também a nível sentimental, em certa medida. Temos um mau uso da mente, uma mente muito confusa, ou que não consegue entender o porquê, ou que fica ressentida com certo tipo de processo, certo tipo de obstáculo que a vida trouxe. Vamos esclarecer a primeira coluna. Dez de paus. Dez de paus fala sobre um fardo que é muito grande, um grande desgaste, muitas responsabilidades. É algo que drena uma pessoa a nível energético. A última etapa de um objetivo. O último nível. Oito de ouros invertido. De facto, temos uma dificuldade em fazer. Temos, como eu disse, algo travado, algo parado. E quando não está parado, o movimento que vocês fazem, as atitudes que vocês têm, podem ser muito impulsivas. Cavaleiro de paus. Temos aqui... Ou seja, o 8 de ouros fala sobre fazer algo de forma muito calma, fala sobre melhorar uma prática, mudanças de comportamento no dia-a-dia, na rotina, um aprimoramento. Está invertido, ou seja, nem é feito, e quando é feito é mal feito. Isso pode aumentar o fardo, pode ser consequência direta deste desgaste. Isto é tipo de problemas que são complicados, ou pessoas que durante a vida encontram muitos obstáculos, ou que têm uma pessoa muito inocente, ou muito verdinha, ou que vive muito numa certa bolha, até certo ponto. Há casos e casos. Acaba por, de certa forma, não se adaptar tão bem. As outras pessoas até podem conseguir ver essa bolha em que ela vive,
ela até pode entrar em uma certa desvantagem. É aquela questão, quando a culpa não é da malha, é do malhadeiro, uma coisa assim. Ou a pessoa é muito problemática, ou então ela não consegue resolver problemas simples. Há uma pessoa que está sempre reclamando, tudo é um problema, tudo não sei o quê. Ou ela é muito problemática, ou então ela não consegue resolver as coisas com facilidade e por isso tudo para ela é um problema. Vamos esclarecer o 2 de paus com o cavaleiro de paus. A purificação invertida, de facto, isto vai acumulando, que é precisamente isto: 10 de paus e 8 de ouros invertido. O ermita, falta de maturidade, uma falta de calma, uma falta de terra, energia de terra. Não existe aqui muito sentido crítico, porque alguém leva algo a peito, existe uma impulsividade, temos aqui um adoecer. Vamos esclarecer 7 de copas com a estrela. Isto é tudo um processo de temperança, como eu disse, rainha de paus, rainha de fogo, o vosso elemento. Eu vejo como sendo aqui realmente vocês e a vossa vontade aqui representados. 8 de paus invertido. De facto, existe algo que está bloqueado, não anda nem desanda. O outro 8 também aqui invertido, mesmo ao lado. O louco, a falta de movimento. E o 2 de paus até é uma carta que fala-nos sobre alguém que não sabe o que quer. É por isso que ela está dividida, é por isso que ela está parada. Realmente, nessa busca de alguém querer saber no dia a dia, a forma como ela investe, aonde, essas coisas todas, estamos a falar sobre questões muito gerais. Isso gera um grande fardo porque está muito na forma como ela olha para as duas possibilidades em tudo na vida, na forma como isso é interpretado por nós. Realmente, perante a confusão, a rainha de paus não consegue ver qual é o caminho que ela quer e com base nisso, será que ela acha que tem capacidades para isso? Até que ponto ela acha que tem essa destreza? Uma questão de também coragem, autoimagem. Vamos esclarecer 7 de copas com a estrela. O que é esta confusão? Avareza. Nem sequer vejo como sendo aqui uma avareza negativa, uma pessoa que não quer dar. Vejo muito como sendo um padrão de comportamento, uma dificuldade em ser flexível. Até podemos ter aqui algum tipo de transtorno psicológico ou traços de transtornos. A tal questão da bolha, de facto, a avareza, estar fechado. Podemos ver aqui na carta que temos aqui muitos potes que tanto fala sobre a questão material, de uma mercadoria, de guardar, como a questão do pote estar fechado, a questão da bolha. Uma bolha muito confusa, tanto para ela como para os outros. A própria confusão está aqui com o 2 de paus e o cavaleiro de paus. Como eu disse, 2 de paus é uma pessoa que não sabe o que quer. E o cavaleiro de paus é o cavaleiro do caos, da guerra, da disputa, da conquista. Enquanto que o 2 de espadas é o medo, é a dúvida que surge na minha cabeça em relação à decisão que eu tomei, em relação àquilo que eu sei que quero. E esta pessoa, esta leitura, fala acerca de uma pessoa que ou oscila muito ou não sabe muito, e o vosso signo tem muito essa energia. Gosta sempre de sentir
caminho livre, ou que podes escolher, ou que o caminho que vão percorrer ainda é um caminho longo, ainda é uma aventura com muitas etapas. Vocês não gostam de coisas fáceis de serem conquistadas. E realmente está uma leitura sobre questões de escolhas, questões muito gerais na vida, mas que, perante uma perspectiva vossa de insucesso, vocês sentem-se perdidos. Rainha de paus e 8 de paus invertido. A evolução invertida, de facto, a dificuldade em evoluir. Estou sentindo muito a energia de peixes em aspectos não tão bem trabalhados, na questão da psique, da mente. Neptuno fala muito sobre a ilusão. Temos aqui o 7 de copas. A arte e a ciência, a rivalidade, a duplicidade. De facto, questões muito gerais aqui ligadas a uma certa sensibilidade e ao mesmo tempo uma certa ilusão perante aquilo que é real e aquilo que não é, perante aquilo que é suscetível e aquilo que não é. E temos aqui uma pessoa que, ou de facto, tem problemas muito graves que aconteceram ao longo da vida dela. Uma pessoa com muitas batalhas. Uma pessoa com uma vida como qualquer outra, uma vida normal. Mas que olha para isso, tem um olhar muito diferente, sente-se muito confusa, sente-se muito perdida, sente que tem um fardo muito grande, não consegue perceber, não consegue se expressar, e isso vai gerando aqui uma mágoa, em vez de ela se purificar. Ela vai acumulando uma ansiedade, uma mágoa. Vamos agora esclarecer a temperança, que é a razão de todo este rebuliço. Um direcionamento, um ensinamento, um propósito, questões que não parecem justas, porque vêm com o intuito de ensinar algo. Nunca é da forma que nós queremos, nunca é fácil de entender, são sempre processos muito longos. As de espadas, de facto, um corte, clareza racional, desta mente e destas águas também, muito misturadas. Como eu disse, sente forte a energia de peixes. É comum nós termos forte no nosso mapa os signos que vêm antes e depois do nosso signo solar. Neste caso, os que têm Sol em Carneiro, em Áries. Antes de o vosso signo temos peixes e depois Touro. Podemos estar a falar com arianos que têm forte no mapa signo de peixes. E ao mesmo tempo, tanto o signo que vem antes e depois são sempre signos que falam sobre coisas muito diferentes. Então, arianos e piscianos são muito diferentes. O último peixes, o último signo do zodíaco, e Áries, o primeiro. E de facto, temos aqui uma certa inocência, como uma energia de um adolescente. É de facto isso que eu peguei, e por isso que disse logo que aqui é a vossa energia, porque vocês são o primeiro signo do zodíaco, conhecidos precisamente com esta irreverência, esta luta, esta conquista. Isto é tudo parte de um processo que aos vossos olhos é lua, é oculto, como eu disse, depende da percepção, tem fases, depende também do vosso passado, do vosso emocional. Fui buscar Neptuno, que não é representável em cartas, tirando o 7 de copas. Mas Peixes também é associado à Lua e a Júpiter. E é muito um equilíbrio entre a mente e as emoções. A própria Lua também fala muito sobre raciocínio, uma digestão do passado, dos sentimentos, dos nossos sonhos, a nossa sensibilidade,
a arte, intuição, revelações, questões espirituais, temperança, inovação. Também temos uma questão de revelações e de cortes de energias negativas do passado. E de facto, o processo da temperança é para que haja uma inovação que tem energias até muito parecidas com a evolução. É para com que algo seja feito de forma diferente, de forma melhor, com que haja uma mudança, uma adaptação a uma nova realidade, uma melhoria. É esse o objetivo, só que o processo é complicado e isso faz com que vocês não consigam atravessar isso, porque é como eu disse, questões da temperança são sempre muito difíceis, nunca parece justo, é sempre dar um salto maior do que a perna aos nossos olhos e isso é muito complicado, mas sempre com questões muito sensíveis dentro da nossa própria energia. As de espadas e lua, ilusão, de facto, lua, as de espadas, o equilíbrio entre a mente e o coração, a razão e a emoção, e uma questão de realmente destreza, conseguir distinguir, porque temos aqui uma mente muito confusa, isso eu posso garantir, ou de uma forma geral, ou dentro de questões muito concretas, até é um pouco difícil de ouvir, para alguns vocês até reconhecem e brincam com isso, que são impulsivos, que às vezes bugam, travam. Para outros, podemos ter aqui questões mais delicadas, ou temperamentos mais difíceis, ou pessoas que não admitem, só lá no vosso subconsciente, vocês sabem que até podem ser assim meios ou desastrados, ou até realmente confusos, ou que podem de facto ter aqui alguns traços de ou bipolaridade, ou narcisismo, ou borderline, ou aqueles taques, ou toques, aquelas compulsões e coisas assim, esses diagnósticos que agora até estão muito em voga. Podemos ter, de facto, questões dessas muito fortes, uma questão de ilusão. É como eu disse, alguém que tem um desfazamento muito grande em relação à perspectiva de vida que ela tem, porque é que as coisas acontecem. Uma pessoa que com isso tem um grande fardo, não consegue evoluir, fica travada. Vamos tirar três energias com o oráculo dos Delfos para finalizar. A Lua, mais uma vez. De facto, muito energia do 4 de ouros aqui no fundo do deck. 7 de paus, defesa, realmente uma pessoa que não compreende o porquê das coisas não darem certo e fecha-se e defende-se. Lua, que como eu estava a dizer, é muito associado ao feminino, até à menstruação das mulheres também, o período fértil, as fases. Até também, quando está no lado do negativo, até uma certa loucura, uma ilusão. E de facto sinto muito a energia de até mais de peixes do que de câncer, mas também de câncer. Só que é mais aqui no lado de sombra das águas. Mas de facto muito forte a energia feminina. A tal questão do equilíbrio da mente, a forma como nós reagimos às coisas. Aqui fala um pouco daquilo que vocês fazem, mas fala mais sobre a reação e o porquê de fazerem de tal forma. Está de facto muito a falar sobre vocês do que mais do exterior. Aquário também saiu
precisamente aqui em cima a estrela que é de Aquário. Como eu disse, a estrela e Aquário consecutivamente falam sobre a cura do lado sentimental, conseguir usar a mente de forma equilibrada, de forma funcional, sem estar presa pelas emoções, sem estar condicionada. Aquário fala sobre esperança, fé, uma perspectiva do futuro positiva. Aqui a carta de Aquário também traz uma certa individualidade, uma racionalidade, um pensamento e uma atitude fora da caixa, fora do padrão, muito inteligente. A estrela, eu a falar e cai a estrela, vamos tirar mais uma. A cegueira, ilusão, de facto, uma pessoa não consegue ver e não é uma pessoa que seja problemática ou que acho mesmo, ou que veja diga mal, ou diga que não veja, ou que esteja a implicar. É uma pessoa que de facto muitas vezes não consegue ver as coisas, a indecisão, a inquietude em suas mãos. Isto realmente gera uma ansiedade, uma indecisão, uma oscilação. É de facto por causa que temos aqui uma energia, como eu disse, muito ariana, muito jovem. Virgem é muito oposto aqui a vocês. O vosso signo até no tarot egípcio é o que é associado ao ermita e não virgem. Tinha esquecido disso. Uma leitura muito filosófica, muito sobre transformações, a forma como vocês encaram um processo muito difícil pelo aquilo que podemos ver e devido a esta ilusão toda, esta cegueira. Vocês até podem não acreditar nisso, vão ir aos comentários e vão dizer que não gostaram da leitura, vão pôr o botão do like para baixo, ou pessoas que existe de facto aqui, conscientemente ou inconscientemente, vocês fogem disto, vocês não conseguem ver a cegueira, não sabem o porquê e vão guardando e vão interiorizando e não conseguem curar e gera uma ansiedade. E de facto, o vosso signo, quando não consegue conquistar aquilo que quer, e também quando conquista, ou quando sente que já conquistou, não lida muito bem, às vezes fica com tédio, ou essas dinâmicas são muito frequentes e mexem muito com o vosso signo. Bem, foi esta a vossa leitura. Vou deixar na descrição deste vídeo o link das últimas leituras. Uma delas até falamos muito sobre a vossa impulsividade e sobre as questões negativas que isso trazia. Tenho certeza que vai complementar a presente leitura. Vou deixar então na descrição deste vídeo. Deixem o vosso like e o vosso comentário. Caso ainda não sejam inscritos, convido-vos a se inscreverem. Espero que a leitura tenha-vos ajudado, que vos tenha sido útil. Agradeço desde já a vossa presença. Um obrigado e até breve.